Nem tudo é real. Eu preciso apresentar a você uma imagem. E nós vamos fazer um exercíciozinho agora de percepção. Então eu quero pedir a você para que você siga a orientação que eu vou dar, ok? Será apresentada uma imagem e no centro dessa imagem tem uma bolinha, que é um íconezinho redondinho. O que eu quero pedir a você? Se você não fizer assim, você não vai conseguir alcançar o sucesso nesse experimento que nós todos faremos. Combinado? Então, assim como você está vendo todo esse quadro aqui atrás de mim, né, cujo elemento mais importante e bonito sou eu, e você está focado em mim, você vai olhar para a imagem que será projetada e você vai manter o tempo todo, até eu dizer para você tirar os olhos daquele lugar, você vai manter seu olhar no centro, fixado, esquece tudo que está ao redor. Fixe apenas o teu olhar naquela bolinha. E ela vai estar sendo transmitida, apresentada para você também que está aí do outro lado da telinha. Então, na sua tela, vai aparecer uma imagem e no meio dessa imagem tem um ponto com uma bolinha. É para você olhar para aquela bolinha e fixar o olhar ali e manter esse olhar até eu dizer para você olhar de volta para mim. Ok? Vamos fazer esse exercício? Durante 10 segundos, essa imagem vai ser projetada. Logo depois, a imagem mudará, mas você vai continuar olhando para o mesmo pontinho. Você vai perceber que a imagem muda. Vai haver uma alteração, mas você mantenha o seu olhar fixo naquele pontinho. Ok? Vamos fazer esse exercício? Então vamos lá. Olhando para o ponto fixo, aquela bolinha no meio. Fixa o olhar somente na bolinha. Daqui a pouquinho essa imagem vai mudar, mas você vai continuar com o seu olhar, mudou, continua olhando, fixo. Ok? Todos acompanharam? Deu para ver? Vamos fazer de novo, do zero, a mesma imagem. Você vai fixar o olhar naquela bolinha, fica olhando fixamente na bolinha. Perceba a bolinha. Olha o centro dessa bolinha, permanece. Vai mudar a imagem, continua olhando. A imagem terminou. Alguém pode me dizer, por favor, o que viu na segunda imagem? Quantos viram na segunda imagem uma praia paradisíaca, com céu azul clarinho, mar azulzinho, aquele mar, né, do Pacífico, com palmeiras verdinhas? Quantos viram? Quem disse que é assim? Coloca o número 2. Na verdade, o que você viu foi isso. Onde é que está o verde? Onde está o azul? O pessoal aqui da minha esquerda, vocês viram também? Viram? Quem viu o verdinho, o azulzinho? Quem viu? Viram? É? Pois é. Se você não acredita, vamos olhar de novo? Passa de novo as imagens. Essa é a imagem colorida. Agora não olha mais no centro. É o mesmo exercício. Veja o que vai acontecer. Vai mudar a imagem. E quando mudar a imagem, cadê o verde? Cadê o azul? O que aconteceu? Pastor Cláudio é mágico. Não. Não é. Pode acender as luzes. Eu não consigo saber o que estão falando de mim agora, mas eu imagino que sejam coisas boas. O que foi que aconteceu? Você permaneceu com seu olhar fixo naquele ponto central da imagem colorida. E aquela mesma imagem em tons de cinza sobrepôs a imagem colorida. E essa imagem em tons de cinza provocou em você ilusão de ótica, e você enxergou verde onde não tinha, você enxergou azul onde não tinha. Eu não vou dar aqui uma explicação científica desse fenômeno que aconteceu. Eu vou falar, sim,
disso que aconteceu, mas com base na palavra de Deus, na NVI, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 22 e 23, quando o Senhor Jesus Cristo diz assim, NVI: seus olhos são uma lâmpada. NVI, essa aí? Então acha a versão para mim que diz, seus olhos são uma lâmpada. Ok, vamos nessa versão. Ah, show. Não é NVI, é NVT, pastor Cláudio. Está vendo? Até eu olhei e vi errado. Nova versão transformadora. Vamos juntos? Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão. Como eu disse, eu não vou falar, não vou tecer aqui sobre os fenômenos científicos que estão inseridos nesse contexto, mas eu quero te explicar dizendo uma coisa. Para nós distinguirmos as cores, é preciso haver luz. Se não há luz, nós não distinguimos as cores. O que é escuridão, senão a ausência de luz? O que são as trevas, senão a ausência de luz? Quando alguém mergulha e vai a uma profundidade em torno de 30, 40 metros, já não distingue mais certas cores, porque a quantidade de luz que penetra essa profundidade começa a ser, ou passa a ser, muito menor do que mais em cima, mais próximo da superfície. É a luz que faz com que as cores sejam distinguidas. O que aconteceu naquele exercício de visão que você fez é que a sua mente foi induzida a enxergar cores onde somente havia tons de cinza. Você enxergou verde nas palmeiras, azul no mar, azul no céu, um quadro lindo de uma praia paradisíaca durante o dia, quando na primeira imagem era uma praia paradisíaca no pôr do sol. Assim como nossa mente foi induzida por essa exposição a imagens que vimos, também a nossa mente, que é a sede dos nossos sentimentos e das nossas emoções, pode ser induzida a nos influenciar, a enxergar a vida de modo contrário, negativo, passando a não ver cor, a não ver brilho, a não enxergar beleza naquilo que antes nos fazia tanto bem. Quando nós não estamos muito bem, quando estamos abatidos por uma gripe muito forte, quem passou pelo Covid sabe isso de forma terrível, nós não sentimos sequer vontade de comer aquelas coisas mais gostosas que antes a gente queria. Até o paladar para a água, até a água fica com gosto ruim. É ou não é? Quem passou pelo Covid aqui? Terrível, né, irmãos? Até a água fica com gosto horrível, um gosto ruim. A nossa mente, quando inundada por pensamentos negativos, quando exposta a ideias e bombardeada por sugestões sutis de corrupção, pode tornar nosso ser tenebroso, pode nos fazer ver o mal onde está o bem e o bem onde está o mal. Por isso diz também a palavra de Deus em Provérbios capítulo 4, versículo 23, acima de todas as coisas, guarde o seu coração,
pois Ele dirige o rumo da sua vida. E como é que a gente guarda o coração? Guardando a nossa mente, o que a gente está vendo, o que a gente está pensando, aquilo a que nós estamos expondo a nossa alma, a sede das nossas emoções. Mateus capítulo 14, versículos 22 a 31, o evangelista relata um momento na história de Jesus, e muito particularmente da vida do apóstolo Pedro, que até então era seu discípulo. Diz o texto, logo em seguida Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos, distantes da terra, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Era para eles já terem atravessado, mas eles ainda estavam enfrentando aquela travessia, por causa de vento forte que levantaram ondas, que impediam avançar daquele barco. Por volta das 3 da madrugada, olha isso, Jesus os despede à tardinha. Já são 3 horas da madrugada. Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas, quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele, por que você duvidou? O que levou Pedro a afundar foi ele ter tirado o seu olhar de Jesus e ter dado atenção às coisas más que estavam ao seu redor, coisas que eram capazes de provocar o sentimento de insegurança, gerando medo, e isto fez com que ele perdesse a conexão espiritual, sobrenatural com Jesus e acabou afundando. Irmãos queridos, muita gente há que está como Pedro, porque expôs a sua mente ao bombardeio de pensamentos negativos e hoje estão incapacitados para voltar a enxergar a vida com otimismo, também por forças das circunstâncias ruins que se tornaram realidade, uma vez expostos a tanta negatividade. Meu irmão, minha irmã, nós estamos vivendo dias tão ruins, tão ruins, tão ruins, e nós ainda nos alimentamos de coisas ruins. Quantos são aqueles que estão em casa, no horário do serviço, ou do almoço, e ligam a televisão num programa de jornal, que deveria ser de jornal, e que está mostrando ali aquele atropelamento, aquele assalto, aquele suicídio, aquela tragédia lá na favela, o policial que foi alvejado com bandido, e aquela imagem que vai e que volta, e que vai e que volta, que tem 5 segundos, mas leva 5 minutos ou mais, e aquilo na hora da refeição, aquilo na hora que deveria ser da comunhão da família, roubando a interação, a comunicação, a comunhão, e coisas ruins e negativas entrando. Quando nós nos expomos a essas coisas negativas, o nosso ser, diz a palavra do Senhor, ficará em trevas. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, tem muitos que estão agora mesmo trancados dentro de um quarto, dentro de casa, já não saem para lugar nenhum.
E não é porque não tem recursos para isso, não é porque não tem um carro para sair, não é porque dependeriam de uma condução, não. Não é porque não tem o recurso para até a condução, se necessário, não. Não é porque estão com uma enfermidade que os incapacita de andar, não estão com problema nas juntas, nos joelhos, não. É na alma, estão paralisados. Paralisados pela ansiedade, paralisados pela depressão, paralisados pelo burnout, paralisados de tantos pensamentos negativos, ruminantes. E por mais que isso esteja acontecendo, mais se alimentam dessas mesmas coisas. Se você está assim, está aí do outro lado da telinha, você está assim, está aqui entre nós hoje, conseguiu sair de casa, está aqui, já tem começado a sentir os sinais desta coisa, você já tem dificuldade para dormir, tem insônia, ou você já tem vontade, ou você tem vontade de ficar muito tempo deitado, nem vontade de levantar mais, às vezes nem de tomar banho, às vezes fica dias sem tomar banho, é isso mesmo. Trancado dentro de um quarto. Se você está assim, a boa notícia é que você hoje pode começar um tempo novo na sua vida. O que você deve fazer? Primeira coisa, se você ainda não fez uma aliança com Jesus, receba Jesus como teu único, eterno e suficiente Salvador. Você não sabe como fazer? Entre em contato conosco. Aí na sua tela vai aparecer um QR Code daqui a pouco. Entra nessa página, faça contato conosco, nós vamos ajudar você. Você está aqui entre nós, quando terminar esse culto, não vá logo embora. Haverá irmãos que estarão aqui à frente e que vão ajudar você nisto. Receba Jesus como teu único, eterno e suficiente Salvador. Ele é a fonte de toda a luz. Ele é Deus com o Pai e com o Espírito Santo. Você precisa da luz que é Jesus Cristo em sua vida. Mas talvez você já seja um crente, alguém que entregou a sua vida para Jesus, mas como Pedro tirou os olhos dele e se permitiu estar focado em uma situação, em uma tragédia, em alguma coisa que dominou a sua mente, dominou o seu coração e que incapacitou, está incapacitando você. Quem sabe já fazendo você duvidar da existência de Deus. Reavive a sua chama de relacionamento com Deus. Volte a orar, mesmo quando você não tiver vontade. Volte a ler a Bíblia, mesmo quando não tiver vontade. Alimente-se da luz. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, vai inundar o teu ser, a presença do Espírito Santo será com você ali. Você precisa da presença do Espírito Santo. Segundo, invoque a Ele. Ore, diga: Espírito Santo, eu agradeço ao Senhor pelos remédios que eu estou tomando, que o médico, o psiquiatra passou, mas eu preciso mais do que isso, eu preciso da presença e da companhia do Senhor Espírito Santo Consolador. Você precisa ter e desenvolver e manter um relacionamento com o Espírito Santo. Terceiro, fecha os teus olhos e os teus ouvidos para aquilo que te põe para baixo. Como manda a palavra de Deus, guarda o teu coração, desliga a televisão na hora do almoço. Não passe horas deitado, prostrado, assistindo aqueles programas que não acrescentam nada de positivo em sua vida. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, ouça pregações, mensagens da palavra de Deus. Hoje você tem milhares e milhares à sua disposição que estão no YouTube, só toma cuidado para você não ouvir porcaria. Em nome de Deus. Tem o canal da Primeira Igreja Batista em Belfor Roxo.
tem o canal do pastor Cláudio Barroso, vá ouvir a palavra de Deus, alimente-se da luz. Porque se os teus olhos forem bons, todo o teu ser será luminoso, diz a palavra do Senhor. Por último, passe a andar com aqueles que estejam na mesma caminhada de fé, buscando estar em comunhão com a luz. Eu preciso usar óculos para enxergar você. Tirei meu óculos, tem luz, mas a minha visão, ela confunde tudo. Não dá nem para elogiar a minha esposa, eu não sei nem como é que está o cabelo dela agora, se está para o lado direito, se está para o lado esquerdo, só sei que ela é linda. Porque se eu permanecesse assim, nunca mais tivesse óculos, ficaria guardada em mim a lembrança da mulher mais linda que eu encontrei e com a qual eu casei. E ainda que a minha visão se turve por causa dessa experiência que marcou a minha vida, tanto que eu me casei com ela. Ainda que eu experimente situações que me façam ver coisas negativas por causa dessa dificuldade para eu enxergar. Mas eu sei que basta eu procurar o oftalmologista. E quando eu procurar o oftalmologista, ele vai mandar eu colocar um óculos. Ele vai acertar o meu grau. E quando eu colocar o óculos e acertar o meu grau, rapaz, mas não é que eu estava certo? Meu irmão, minha irmã, tudo que você precisa é acertar o grau. Você é um servo de Deus, você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus. Você está passando por um momento de fragilidade nas suas emoções por causa daquelas coisas às quais você foi exposto, expôs a sua alma e deixou de receber a luz que precisava e que vem do Senhor. Quando a gente passa a enxergar as coisas erradas e a gente passa somente a olhar para elas, a gente esquece da beleza daquilo que um dia encheu a nossa alma de alegria, de gozo e de paz. Volta hoje para Jesus, você que está afastado. Coloca hoje o óculos da fé de volta, para que você possa se reaproximar de Cristo. Exponha-se novamente à luz da palavra de Deus, que vai iluminar o teu ser e capacitar você a enxergar as coisas como elas verdadeiramente são, sob o prisma da fé, que faz que em Cristo Jesus você seja mais que vencedor sobre todas as coisas. Eu quero orar por você. Você está assim, você precisa de tomar uma posição. Tome essa posição hoje. Primeira coisa, eu disse, se você ainda não recebeu Jesus como teu único, eterno, suficiente Salvador, você precisa de Jesus. Porque há uma conspiração espiritual, é uma realidade, há uma realidade espiritual que interage com a realidade natural para influenciar a nossa alma, de modo que o nosso ser se torne tenebroso, por nos faltar luz. A fé é essa luz que você precisa para enxergar a vida com positividade. Não é qualquer fé, não é meramente o crer, mas é a fé em Jesus. Aquele que a si mesmo se entregou na cruz do Calvário, pagando o preço com o seu sangue inocente, precioso, vertido na cruz, para que toda a treva de maldição, do pecado, daquilo que nos separava de Deus, pudesse ser retirado e a nossa relação com o Senhor pudesse ser refeita. Entrega a sua vida para Jesus. Você está afastado da comunhão com o Senhor? Meu amigo, minha amiga, o que vale um dia num ambiente de riqueza, de abastança, mas sem a comunhão e sem a presença do Espírito Santo?
a consequência disso será como a de Pedro, afundar. Há muitos que um dia estavam olhando para Jesus e experimentaram coisas extraordinárias, prosperaram na sua vida, tinham paz, tinham equilíbrio, tinham satisfação, mas tiraram os olhos de Cristo. E por causa disso começaram a afundar. Coloca de volta o seu olhar no autor e consumador da nossa fé. Refaça a sua relação com Ele. Mas vá embora, quando terminar o culto, vem aqui à frente. A gente quer ajudar você, a gente quer caminhar juntos, vamos caminhar juntos. Não ande sozinho. Sozinho você é um alvo fácil para Satanás. Nós sozinhos somos alvos fáceis, por isso a palavra do Senhor diz, melhor serem dois do que um. Porque um, quando estiver caindo, o outro sustenta. É aquela palavra de ânimo, de revigoramento, é aquela palavra que lança luz à nossa alma, quando nós precisamos, por nossa fragilidade. Porque quem de nós é suficiente em si mesmos capazes de superar as dificuldades, as vicissitudes da vida? Precisamos uns dos outros. Eu preciso de você. Você precisa de mim. E nós precisamos de Cristo para chegarmos até o fim da nossa caminhada, enxergando a vida com a beleza das cores que Deus fez para nos dar paz, equilíbrio e satisfação.